Em nome da coordenação científica formada pelo ministro Gilmar Mendes, professor Paulo Goné Branco, professora Laura Schertel Mendes, professor Sérgio Vitor, professor Jairo Scheffer, professor Atalá Correia, damos as boas-vindas aos participantes do 22º Congresso Internacional de Direito Constitucional neste segundo dia de trabalho. Neste ano, o referido congresso tem como tema Sistemas de Governo e Crise da Democracia. Este evento é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, que promove encontros, congressos e seminários voltados para o debate acadêmico, buscando conhecimento sobre direito e administração pública. Aproveitamos para informar que está disponível no site do IDP, na aba Pesquisa e Extensão, CEPES, os anais do 21º Congresso Internacional de Direito Constitucional, realizado em 2018. O 22º Congresso Internacional de Direito Constitucional tem um apoio institucional de Fundação Peter Harberly, Pós Stricto Sensu, CEP-IDP, Editora Almedina e Editora Saraiva. Informamos que estamos com estandes das livrarias SBS e leitura no hall de entrada. Amanhã realizaremos sessões de autógrafos às 10 horas no intervalo dos painéis. Alguns dos autores estarão presentes e alguns dos livros a serem lançados são Democracia e Governo Representativo no Brasil, de autoria de Rodrigo Mudrovich, colaboração premiada de autoria de André Calegari e Raul Marques Linhares. Além disso, informamos que às 10 horas teremos 2 painéis paralelos, acontecendo no piso térreo. São eles: Sala 2 do térreo, tema Smart Cities, com Danilo Doneda, Fabiano Hartmann e Rodrigo Cruz Gebrim. E na Sala 1 do térreo, com o tema Deslocamentos Constitucionais na América Latina e Caribe, com os participantes Fernanda Lima da Silva, Marcos Vinícius Lustosa de Queiroz, Rodrigo Portela Gomes, com a debatedora Emília Joana de Oliveira. Dando início às atividades de hoje, gostaria de convidar para o painel com o tema Sistemas de Governo nas Crises da Democracia, Rupturas e Continuidades, convido os conferencistas Lênio Streck, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Jorge Bacelar, Pedro Sanches e, como moderador, o senhor João Bachur. Tem a palavra para a condução dos trabalhos o senhor João Bachur. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer ver vocês, recebê-los aqui no IDP para o 22º Congresso de Direito Constitucional, uma tradição já da casa. Estamos aqui no primeiro painel, com uma mesa qualificadíssima para começarmos os trabalhos da manhã. E para não ocupar o tempo de fala de palestrantes tão brilhantes que conseguimos trazer para o IDP na ocasião, vou iniciar imediatamente os trabalhos, passando a palavra neste painel de Sistemas de Governo e Crise da Democracia ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor emérito da Faculdade de Direito da USP, doutor honoris causa em Direito Constitucional pela Université Paris I e pela Universidade de Lisboa e professor visitante em diversas universidades estrangeiras, um dos principais nomes do direito constitucional brasileiro. Professor Manuel, por favor, você tem a palavra. Ministro Gilmar Mendes, meus caros companheiros de painel, professor Lênio Streck, professor Sanches, professor Jorge Bacelar Gouveia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a honra que tenho de participar desse evento. Não é a primeira vez, talvez seja a última, espero que não. Mas, como eu sou um realista, eu preciso levar em conta essa hipótese. É sempre muito satisfatório ter o convívio com os mestres que se reúnem no IDP e com os senhores, os estudantes que eu agora cumprimento, desejando que tenham êxito na carreira. Como primeiro a falar, a minha responsabilidade é grande, porque eu tenho de formular uma introdução para o tema
que vai ser soberbamente desenvolvido pelos demais palestrantes. Fala-se em crise da democracia. Mas eu gostaria de observar, primeiramente, que se trata da crise de uma forma ou de um tipo de democracia. Porque o que está em crise é a democracia liberal, não é a democracia propriamente dita. Porque a democracia liberal é o governo do povo, mas dentro de limites estabelecidos pela Constituição, e são fruto de um longo pensamento desenvolvido pelos liberais, pelos pensadores liberais. Na verdade, essa crise da democracia é uma crise da democracia liberal. O que se passa hoje seria perfeitamente normal dentro do modelo clássico conhecido dos livros de história, qual seja o modelo da democracia ateniense. Porque em Atenas o povo decidia e não havia anteparo que evitasse os erros das suas decisões, os abusos de suas decisões. A crise final da democracia ateniense é atribuída a um fenômeno que não desapareceu, que é conhecido como a demagogia. Hoje, em lugar de demagogia, usa-se outra terminologia, mas o efeito é o mesmo: políticas desastrosas que conduzem ao insucesso do próprio sistema de governo. É preciso lembrar que, na verdade, o pensamento político liberal é que está na matriz da democracia moderna. Porque, se os senhores forem consultar os clássicos, os senhores vão ver que a primeira preocupação do constitucionalismo é com o que nós podemos chamar de elemento liberal. Vale aqui citar um texto de Montesquieu no Espírito das Leis. Fazendo um parênteses, os meus alunos do LEC São Francisco dizem que eu sou absolutamente incapaz de dar uma aula de direito constitucional sem citar Montesquieu. Então, já fica a minha citação, e com isso eu fico quites para a minha reputação. O texto é significativo e eu acho que explica muita coisa mais do que uma longa digressão. Aspas. É uma experiência eterna que todo homem que tem poder é levado a dele abusar. Vai até onde encontra limites. Isso está no livro 11, capítulo 4 do Espírito das Leis. E se os senhores já consultaram o Espírito das Leis, devem saber que exatamente o capítulo 6º do Espírito das Leis é aquele em que aparece a separação de poderes e outras ideias que estão presentes no constitucionalismo moderno. Na verdade, a herança liberal na democracia moderna, ou a influência liberal na democracia moderna, é extremamente poderosa, porque também é uma outra ideia liberal, a do Estado de Direito. Como é uma ideia liberal o reconhecimento dos direitos fundamentais do ser humano, direitos do homem, como dizia a Declaração Francesa, a famosa Declaração Francesa de 1787. A origem da democracia contemporânea tem raízes, portanto, nesse pensamento liberal, que, na verdade, triunfou no final do século XVIII, no começo do século XIX, mas sob o título de governo representativo ou república. Consultem os autores do passado e dessa época e vão ver que nenhum deles falava propriamente em democracia. Falava em governo representativo, porque, na sua visão, o poder devia ser exercido no interesse do povo, mas por pessoas que tivessem qualificação suficiente para bem decidir. Isso, aliás, eu prometi citar Montesquieu uma vez só, mas vou citar a segunda, está com todas as letras no capítulo 6º do livro 11º do Espírito das Leis, onde ele diz que todos deveriam ser chamados a participar da governança, mas, como isso não seria possível na prática, nem conveniente, seria dado a eles o poder de escolher aqueles que agiriam em seu nome. A crise, portanto, da democracia, que preocupa a todos, é uma crise da democracia liberal. E, na verdade,
em foco no debate em torno dessa crise, frequentemente não é o elemento democrático que é discutido, é o elemento limitação do poder, é o elemento liberal que é posto em discussão. Diga-se de passagem que a transformação do governo representativo se deu exatamente pelo elemento democrático, que expandiu a participação. Porque se os senhores pegarem as constituições dos primeiros passos do constitucionalismo, como a Constituição Brasileira de 1824, vão ver que havia uma limitação na participação política. Nem todos eram eleitores, nem todos votavam, nem todos eram elegíveis para tudo. Isto não era exceção brasileira. Isso era generalizado nos governos representativos. E, quando, em meados do século XIX, a maioria do povo inglês passou a participar ativamente da política como eleitor e como possível eleito, um inglês chamado John Stuart Mill rotulou o governo representativo com a maioria popular participando como a democracia moderna, uma forma de democracia que seria compatível com a vida moderna. E aí se passou a falar, como até hoje se fala, em democracia representativa ou democracia liberal. Existe, sem dúvida, uma crise da democracia liberal. Quais são os sintomas dessa crise? Se nós formos analisar a questão ou levar em conta as observações dos cientistas políticos que discorrem sobre esse assunto, nós vamos identificar alguns pontos. O primeiro ponto, que é o principal, é uma desafeição do povo em geral para com a democracia. Uma desafeição que pode deslegitimá-la e, portanto, ensejar a sua substituição por regimes autoritários e outros. Mas de onde vem essa desafeição? Segundo ponto apontado, é o descontentamento do povo com a governança. É o problema do povo entender que é mal governado. E é mal governado, por um lado, porque as metas que são assumidas pelo governo, e, na verdade, hoje essa meta pode ser resumida na ideia de bem-estar, não é concretizada, é prometida e não é concretizada. Outro aspecto é exatamente o problema de que a governança tem revelado escândalos sucessivos que maculam os políticos, que são os representantes escolhidos pelo povo para governar. Tudo isso leva já a uma frustração com a democracia. Mas há uma outra razão que é menos explorada, mas que deve ser registrada. É o fato de que a maioria do povo se sentir como que abandonada pelas lideranças políticas. Estas parecem muito mais preocupadas com as minorias do que com eles que são a maioria. E isso se reflete em várias coisas. Por exemplo, na concessão de privilégios a grupos que, na visão da maioria, visão que pode ser considerada atrasada, não fazem jus a isso. São pessoas que vivem numa certa anormalidade em face daquilo que a maioria concebe como normalidade e que parecem a essa maioria que pretende viver na normalidade, quando sendo traídas pela política que favorece essas minorias que são vistas como não vivendo da maneira adequada, da maneira que supõe correta. Essa crise da democracia, evidentemente, se reflete na problemática da governança, exatamente pelo aspecto da má governança. E aí nós temos a questão colocada, podemos colocar a questão em termos gerais e poderíamos depois desdobrá-las em aspectos peculiares a cada povo, a cada estado, o que certamente será feito
com maior brilho pelos que falarão depois de mim. Na verdade, nós devemos ter presentes que os dois principais sistemas de governo que atuam na modernidade são o sistema parlamentar e o sistema presidencial. Ambos são intrinsecamente diferentes na sua estrutura, na sua índole, como são, evidentemente, na sua origem. Pode-se dizer que o sistema parlamentar nasceu como uma forma de coordenar a atuação governamental para a realização das finalidades do Estado, prevendo-se uma distinção de poderes, mas não uma separação de poderes. Realmente, a índole do parlamentarismo está em que o núcleo, chamemos de gabinete, como classicamente se chamava, é que exerce o governo. E exerce o governo contando com o apoio da maioria parlamentar, o que enseja uma conexão da ação governamental, obviamente, com a ação legislativa, que é imprescindível no Estado de Direito. O nascimento do parlamentarismo data, na verdade, de antes do constitucionalismo, porque já era praticado, grosso modo, na Inglaterra, antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Americana, ao tempo em que o monarca, que poderia governar, já não governava, mas escolhia quem dirigisse o governo, e o governo efetivamente era exercido por esse gabinete. Essa índole do parlamentarismo perdura até hoje, embora, evidentemente, a evolução do parlamentarismo levou ao prevalecimento da representação parlamentar, a preponderância da representação parlamentar na condução dos negócios públicos e, especialmente, na sustentação do gabinete. Agora, vejam, o presidencialismo nasce de uma perspectiva completamente diferente. Porque o presidencialismo, que foi inventado, por assim dizer, pela Constituição de Filadélfia de 1787, procura concretizar na prática a fórmula da separação dos poderes. O presidente da República é chefe de governo, chefe de Estado, cuida daquilo que cabe como chefe do Executivo e chefe de Estado. O legislador legisla porque a tarefa que lhe é cometida é de legislar. O judiciário julga porque a tarefa que lhe é cometida é de realizar a justiça nos casos em que esta é chamada a se manifestar. Esse quadro é completamente diferente, porque ele procede da ideia de que o bom andamento dos negócios públicos não depende senão de que seja assegurada a ordem pública, por assim dizer. Resumo e simplifico. Porque é a concepção liberal, hoje ultrapassada, de que a finalidade, o bem-estar, que está na Declaração de Independência dos Estados Unidos, é algo que deve ser conquistado por si só, pelos indivíduos, não dado pelo Estado. Agora, é claro que esses dois sistemas, quando foram transplantados na Inglaterra e o presidencialismo dos Estados Unidos, sofreram o influxo das condições peculiares a cada povo. Nunca se copia um sistema de governo para outro país sem que ele tome, nesse outro país, o mesmo sentido, assuma as mesmas características. É por isso que há quem, tecnicamente, distingua sistema de regime. Assim, o sistema presidencial tem os caracteres que eu apontei, mas o presidencialismo, o regime varia de Estado para Estado. Será que o presidencialismo norte-americano hoje é o presidencialismo brasileiro? Vejam, por outro lado, já que eu entrei nisso, e é um problema de professor, e quando se começa a fazer uma palestra, a gente acaba se desviando pelos atalhos, não porque quando se está numa sucessão de aulas dá para recuperar o tempo perdido mais adiante.
e eu talvez esteja perdendo um tempo que eu não vou ter para me recuperar. Vejam que a índole do presidencialismo brasileiro é completamente diferente. Primeiro, o presidencialismo brasileiro não nasceu do zero. Ele nasceu de uma crise parlamentar, porque a proclamação da República se deu no contexto da derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto. É claro que no quadro político brasileiro entram inúmeros elementos, a chamada questão religiosa, a questão militar, e a questão da abolição da escravatura. Não tenho tempo para detalhar tudo isso. Mas é preciso reconhecer, dando um passo adiante, que a orientação prevalecente na adoção do presidencialismo brasileiro contra, aspas, o regime do falatório e da intriga é uma inspiração nitidamente autoritária que vem do positivismo que prevalecia naquele momento nas Forças Armadas. Basta lembrar aos senhores que a fórmula positivista de desenhar o governo adequado seria a fórmula da ditadura republicana. Um poder forte, capaz de realizar a ordem e o progresso. Quando se fala em ditadura republicana, certamente alguns dos senhores ficam com os cabelos em pé, mas é preciso fazer uma pequena lembrança. Ditadura não tinha, no passado, a mesma conotação negativa que assumiu mais tarde. Se os senhores forem ler os clássicos, vão ver que eles falam em tirania. Quando eles falam em ditadura, e aqui está o professor Bacelar Gouveia para contestar a minha posição, quando se falava em ditadura, isso era inspirado no sistema de emergência adotado na Roma republicana, em que era dado o poder em situações de grave crise para restabelecer a ordem, para a salvação pública. A regra da ditadura romana era a salvação da República acima de tudo. E tanto não tinha esse sentido pejorativo a ditadura ainda no século XIX, que há um documento de 1848, que os senhores devem ter lido, que prega o estabelecimento da ditadura do proletariado. Será que se pretendia dar um contexto negativo a isto quando Marx escreveu essa ideia? O problema, assim, é que o presidencialismo brasileiro nasceu autoritário, e ainda mais que os primeiros presidentes foram militares, e ainda mais que essas ideias agradaram aos civis e permaneceram presentes em toda a velha República. Vejam que, no final da velha República, houve um livro de sucesso que falava em Sua Majestade, o Presidente da República do Brasil. O quadro seguinte ainda se exacerbou, porque a partir de 1930, o Estado, e o Estado encabeçado pelo Presidente da República, ganhou numerosas atribuições que são próprias daquilo que os senhores conhecem como Estado Social. Previdência, direito do trabalho, intervenção no domínio econômico, etc., etc. E isso, ainda mais simplificando o quadro às pressas, se tornou mais agudo quando, já sob a Constituição de 1946, se desencadeou o movimento que os senhores conhecem do desenvolvimentismo. E o desenvolvimentismo era liderado pelo presidente e produzia uma concentração de poder nas mãos do Poder Federal. Isto persiste até hoje, porque a Constituição de 1988, a Constituinte, pretendeu até reverter a situação,
Mas, como os senhores sabem, o presidencialismo foi mantido. E hoje, se nós olharmos o presidente da República, ele é chefe de Estado, chefe de governo, chefe da economia, chefe de numerosas empresas estatais, comandante das Forças Armadas, é bom não esquecer, e, além de tudo, seguindo o velho lema de Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Ou seja, a evolução brasileira fez com que o presidente da República fosse a autoridade máxima, insofismável e preponderante da República. Contrapesos. Na Primeira República, contrapeso praticamente não havia, exceto esparsas decisões do Supremo Tribunal Federal. Por que razão? Porque todos os senhores sabem que, na Primeira República, as eleições eram feitas a bico de pena. Ou melhor, podia haver a cerimônia da eleição e o voto colocado na urna, mas o que valia era a ata, a bico de pena, a caneta tinteiro ainda não era inventada. A ata é que ia ser controlada pela Câmara, e ela, evidentemente, favorecia aqueles que a maioria queria que prevalecessem. Isso mudou? Mudou muito pouco e talvez não tenha mudado. E na situação mais recente, isso é visível, porque, sucedida a Constituição de 1946 pelo regime militar, o caráter autoritário do presidente da República não diminuiu. E pior, inventou-se o decreto-lei. Bom, decreto-lei, entulho autoritário. Vem a Constituição de 1988. Não há decreto-lei, né? O que há no lugar do decreto-lei? A medida provisória com força de lei. Ou seja, ainda que o Constituinte não tivesse desejado, em 1988, ele ainda deu mais força ao presidente da República, porque o presidente da República passou a ser também legislador, ou não passou a ser legislador, porque, inclusive, ele podia renovar indefinidamente as medidas provisórias quando elas não eram rejeitadas. E era fácil obter que elas não fossem rejeitadas, porque, frequentemente, elas traziam aspectos onerosos para os quais os políticos não queriam ser responsabilizados. Procurem saber quantas vezes a medida provisória que instituiu o Plano Real foi reconduzida. O presidente da República, em 88, a partir de 88, era também, concentrava o poder legislativo com o poder executivo. E vejam que isto não é mencionado inocentemente, porque os senhores sabem que há uma emenda constitucional em 2002 que proibiu medida provisória em determinadas matérias, que, segundo aspecto, estabeleceu a não possibilidade de renovação na mesma legislatura das medidas provisórias. O que aconteceu, então? É claro que isso valorizou o Congresso. Valorizando o Congresso, foi preciso cuidar de algo com o que não se cuidava até então. A formação de coalizões de apoio ao presidente, a famosa base, para que ela pudesse aprovar essas medidas. Bom, aí surge aquilo que elegantemente é designado como o presidencialismo de coalizão. Mas os senhores não são tão ingênuos para achar que essas coalizões são gratuitas. O presidencialismo de coalizão degenerou, se me permite a grosseria imprópria para um professor de direito constitucional, mas que eu assumo, para o presidencialismo de corrupção. E o restante está presente. O Brasil, e agora eu já recebi o aviso que eu estou infringindo os limites de tempo, ou estou próximo a infringir, a percepção de que o Brasil é mal governado leva a uma discussão
e que na minha vida eu já assisti e dela participei pelo menos umas 50 vezes. É verdade que eu sou um pré-histórico, porque eu nasci em 1934. Qual é o debate que surge no lugar? É o debate entre parlamentarismo e presidencialismo. Se o presidencialismo funciona mal, vamos colocar no lugar o parlamentarismo. Muito bem. Só que do parlamentarismo há uma visão mítica dos tempos de D. Pedro, em que as coisas andavam bem. O que é no passado é sempre melhor do que o presente. Não vou entrar nisso, nem vou denegrir o nosso imperador e o governo do tempo do nosso imperador. Mas vou apenas lembrar um aspecto. O parlamentarismo, como rapidamente eu apontei no passado, depende do quê? Ele depende do apoio da maioria parlamentar para que o gabinete tenha sustentação e possa tomar as medidas necessárias. Porque se ele não tem o apoio sólido de uma coalizão ou de um partido isolado, o que é raro acontecer, ele vai ser instável, e sendo instável, ele é impotente para resolver os problemas. Agora, eu pergunto aos senhores, e encerro com isso a minha palestra, eu pergunto aos senhores, o Brasil, com cerca de 30 partidos representados no Congresso Nacional, não tendo nenhum partido com mais de 10% das cadeiras, será que ele tem condições de governar-se por um sistema parlamentar de governo? O que seria o parlamentarismo brasileiro? Isto coloca um outro tema, que obviamente não vou desenvolver antes de ter o microfone desligado, que é a substituição eventual do presidencialismo brasileiro por um sistema desses que hoje se chama de sistema misto. E pelo mundo afora, dois se destacam, o sistema francês e o sistema português, sobre o qual os eminentes colegas portugueses que fazem parte dessa mesa falarão com muito mais qualificação do que eu. Muito obrigado e desculpem. Bom, muito obrigado, professor Manuel, pela inspiradora fala de abertura desse painel. E agora passaria a palavra ao professor Jorge Bacelar, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade Autônoma de Lisboa, conferencista visitante de diversas universidades no Brasil e no mundo, para continuarmos com o nosso painel. Professor, fique à vontade. Muito bom dia a todas e a todos. Um grande gosto aqui regressar a Brasília e a esta excelente escola, o Instituto Brasiliense de Direito Público. E, portanto, aqui fica o meu agradecimento por este amável convite para aqui poder estar de novo neste 22º Congresso Internacional de Direito Constitucional e, claro, também na pessoa do professor Gilmar Ferreira Mendes, agradecer este convite e também dar os parabéns a esta instituição que se tem afirmado nestes anos como uma grande instituição brasileira do ensino e da investigação do direito. Também permitam-me cumprimentar os colegas da mesa, o Sr. Moderador, o professor João Bachur, e também os colegas, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, meu mestre, porque muito me inspirei nele, aliás, ele fez essa referência na sua comunicação, nos seus escritos, nos seus manuais e no seu livro sobre o estado de sítio. A minha tese de doutorado foi sobre o estado de sítio e o estado de emergência e não podia ter deixado de ler o livro sobre o assunto do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Também permitam-me cumprimentar o professor Lénio Streck, também com quem tenho estado, não aqui nesta centralidade do Brasil, mas noutros lugares mais recônditos do Brasil, mas não menos importantes. E também um abraço ao professor Pedro Sanches, colega português, também de uma faculdade que agora não é a minha, mas também é a minha faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu vou fazer a minha comunicação referindo a questão dos sistemas de governo e as crises da democracia, rupturas e incontinuidades, portanto, numa lógica
dentro deste painel, que é um painel geral em que cada um dá a sua perspectiva específica. Vou seguir este PowerPoint na medida do possível, porque tenho que ver ali um pouco o reflexo que está naquele vidro lá atrás. Mas tenho aqui os meus contactos, mas antes disso eu queria só deixar aqui uma indicação sobre os contactos que já viram aqui no princípio. Passei depressa demais, fico aqui com os meus contactos e, além do mais, já agora, uma vez que a Almedina, que é a editora jurídica em Portugal e no Brasil, onde tenho publicado a maior parte dos meus livros, já que essa editora também faz o apoio a este congresso, também deixo aqui e passo a publicidade própria, a indicação de 2 livros que penso que podem ser úteis. O Manual de Direito Constitucional, primeiro e segundo volumes, é este livro verde, e um mais recente livro que publiquei o ano passado, Direito da Segurança, em que alguns dos temas que eu vou aqui referir também são aqui mencionados neste livro. Aliás, este livro tem uma citação muito importante também do professor Manuel Gonçalves Freire Filho, quando fez um dos artigos, aliás, brilhante, de um livro recente brasileiro sobre o direito militar, em que precisamente a questão do estado de exceção é enquadrada numa nova lógica da Constituição, que para enfrentar uma comunidade de risco ou uma comunidade internacional de risco, que é uma das aflições que neste momento nos apoquentam nas várias crises sobre as quais eu também pretendo falar. E a minha ideia é dupla. Por um lado, apresentar o panorama dessas mesmas crises no direito constitucional contemporâneo. Não há uma, mas há várias crises, e depois perceber o que é que o direito constitucional pode fazer perante essas crises. E em relação ao primeiro tema, penso que seria importante estabelecer a seguinte ideia, a ideia de que nestas crises várias, as crises não são só crises de natureza jurídica, são crises de variedíssima ordem, em que os vários saberes científicos devem ser convocados e, evidentemente, que até várias ordens normativas, não apenas o direito tem aqui um papel a dizer, mas também a moral também deve ter aqui um papel a dizer, a técnica, os vários saberes científicos, tudo isso deve ser colocado em conjunto para enfrentarmos estas crises. E o pano de fundo, claro, é o pano de fundo da pós-modernidade ou da pós-contemporaneidade, prefiro usar esta expressão, e tudo aquilo que ela trouxe de incerteza em relação àquilo que até há umas décadas achávamos que era certo. Incerteza científica, incerteza jurídica, incerteza social, incerteza política. Portanto, as crises que nos assolam, não apenas o Brasil, embora num contexto particular, mas em todo o mundo e também na Europa, as crises são de variedíssima ordem e sobre elas julgo que importa fazer aqui a possível reflexão. E talvez começasse pela crise de natureza económica, que é aquela que parece mais óbvia é uma crise que se relaciona com o esgotamento do Estado-providência. O Estado-providência foi muito importante na Europa e em muitos países na concretização dos direitos fundamentais da segunda geração. Não a parte dos direitos dos trabalhadores, esses já tinham começado no fim do século XIX, mas sobretudo na Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, de facto o Estado de Providência foi muito importante para ativar os direitos económicos e sociais, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança social, à previdência social, na vossa expressão, o direito à cultura. Mas a verdade é que, a partir dos anos 70, esse Estado-providência se tornou um Estado ineficiente, um Estado obeso, e surgiram vários problemas de dificuldade de enfrentar um Estado-providência que fosse útil e em que o dinheiro pudesse chegar verdadeiramente às pessoas e que não se perdesse pelo caminho da burocracia, do aparelho de Estado gigantesco que se foi construindo e, portanto, muitas teorias surgiram contrariando esse Estado social exagerado, ineficiente, ineficaz e que não pudesse levar a bom porto a sua missão. E é por isso que hoje se fala mais num Estado regulador e não tanto num Estado prestador. E, portanto, um Estado que, em vez de ser um sujeito ativo da atividade económica, é um sujeito regulador da atividade económica e em que, em grande medida, há uma combinação
entre os setores público, o setor privado e o setor da economia social. E, portanto, hoje, não propriamente havendo a extinção ou a revogação do Estado Social, isso seria, a meu ver, impensável, mas, de facto, há um novo modo de encarar a realidade do próprio Estado Social. Depois também, outra crise que julgo que é importante referir, tem a ver com, e que já foi aqui dito pelo professor Manuel Gonçalves Freire Filho, tem a ver com a questão da crise de natureza política. E, portanto, o Estado democrático, tal como ele foi concebido a partir do século XIX, ainda que se reconheça tudo aquilo que trouxe de vantajoso o século XX, e que é bom não esquecer, aliás, o que o professor Gilmar Mendes referiu ontem na abertura, a universalização do sufrágio. As mulheres não votavam há 50 anos. No século XIX o sufrágio era censitário, era um sufrágio restrito. Era um sufrágio só para pessoas com dinheiro, com pessoas com habilitações literárias. Hoje o sufrágio é um sufrágio universal. Um homem, uma mulher, um voto. Portanto, a democracia fez um caminho muito importante de aprofundamento e de aperfeiçoamento. Mas é verdade que hoje, nos últimos anos, enfrentamos a dificuldade de, não obstante essa evolução positiva da passagem de um regime demoliberal a um regime verdadeiramente democrático, não obstante essa passagem positiva, de facto, questionamos hoje se não há uma fadiga da democracia tradicional ou liberal, ou aquela que nós temos tido até hoje. Manifestamente já não suportamos mais a partidocracia, esse é um assunto realmente já estudado, mas as pessoas hoje querem outras formas de participação e, portanto, já não bastam as formas tradicionais de participação, seja ela a democracia eleitoral, ou até a democracia referendária ou plebiscitária, ou os mecanismos tradicionais de participação. Há novas formas que é preciso incorporar no processo de decisão política. A questão da mídia é fundamental. A questão das redes sociais tem mais importância do que se julga, embora fragmentando o espaço público, de uma forma às vezes aflitiva, e, sobretudo, os partidos que se desligaram completamente da realidade social e económica envolvente e se fecham sobre si próprios e deixam de representar os verdadeiros interesses e as verdadeiras ambições e preocupações dos cidadãos. Portanto, há aqui um problema de fadiga da democracia tal como nós a conhecemos e a necessidade de valorizar e de ultrapassarmos precisamente essa crise de natureza política. Depois, uma terceira crise, que também hoje parece evidente, relaciona-se com o problema da globalização. Hoje a globalização é irreversível. A certa altura pensava-se que ela pudesse ser revertida, mas penso que isso é um pensamento improvável. Portanto, a globalização aí está, é imparável, é um dado, é um pressuposto com o qual nós temos de trabalhar, mas não significa essa globalização que o governo mundial seja um governo selvagem. Não deve ser. Pelo menos eu não tenho essa visão hobbesiana de que o direito internacional não existe, ou de que no direito internacional ainda vivemos num estado de natureza, ao contrário daquilo que o Thomas Hobbes tinha propugnado na criação do Estado, em que aí sim teria havido a passagem do estado de natureza ao estado de sociedade através do contrato social do Pactum Subjectionis. Mas, portanto, tem de haver um direito internacional forte, que se vai construindo com alguma dificuldade. Também, para isso, os constitucionalistas têm tido a sua contribuição através de um processo chamado de constitucionalização do direito internacional e, portanto, há várias questões que estão em cima da mesa e que permitem encarar o governo mundial ou o governo da comunidade internacional, não propriamente esvaziando os Estados, mas em colaboração com os Estados também levarem a cabo uma atividade democrática em que haja separação de poderes, em que haja direitos humanos fundamentais e em que haja também um poder judiciário internacional efetivo e independente. Claro que aqui a questão que sobretudo se coloca nos países em vias de desenvolvimento, e eu também tenho um pouco a experiência de África, é que esses países, a única arma que têm contra um capitalismo global e selvagem é a sua própria soberania. E, portanto, surgem agora reivindicações
de recuperação de soberania perdida para, precisamente, esses Estados poderem preservar a sua identidade. E são as constituições desses Estados que permitem a esses países, portanto, num processo, digamos assim, de retrocesso da globalização, são essas constituições que garantem a esses países, no fundo, que é o que está aqui no último ponto, definir e manter a sua identidade como país, e essa identidade é, em grande medida, uma identidade também de natureza constitucional, porque o seu constitucionalismo é o seu cartão de identidade das suas características próprias. Depois, uma quarta crise, que eu também gostaria de referir, relaciona-se com a questão da segurança, também muito referida. Felizmente que o Brasil tem estado, do ponto de vista do terrorismo internacional, livre desse problema. Tem outros problemas de natureza de segurança interna, segurança pública, porventura não existem na Europa em tão elevado grau, mas sabemos bem que o mundo hoje mudou desde o 11 de setembro de 2001. Isso é inevitável. E, portanto, há um novo tema na agenda internacional e, portanto, há hoje uma sensação de insegurança. Não é só uma percepção, mas é um dado objetivo que atravessa todas as políticas públicas, quer a atividade das organizações internacionais, quer a atividade dos Estados, e, portanto, hoje estamos a enfrentar, de facto, uma sociedade de risco e uma comunidade internacional de risco com os seus problemas e que também tem dentro de si, transporta uma crise de insegurança contra a qual é necessário tomar medidas, às vezes medidas que implicam, evidentemente, também a redução de certos direitos ou limitação de certos direitos em nome da defesa de outros direitos ou de bens jurídicos coletivos, como a segurança pública ou a defesa nacional ou a própria segurança nacional. Mas, portanto, este também é um tema, é um quarto tema específico e importante que também não pode deixar de ser considerado. Agora, passando à segunda parte da minha comunicação, também para não me atrasar, que é a pergunta que tinha formulado inicialmente. O que é que uma Constituição, o que é que o constitucionalismo pode fazer perante estas crises? E claro que aqui é preciso recordar qual é o papel da Constituição e o papel do constitucionalismo. O papel é muito simples, é limitar o poder. Uma Constituição, o direito constitucional serve para limitar o poder e para garantir os direitos dos cidadãos. E assim tem sido nos últimos 2 séculos, em que vivemos em Estado Constitucional. E em que, de facto, encaramos a Constituição como a lei fundamental de um Estado, que ainda continua a ser a entidade jurídico-política mais importante, que traça o núcleo fundamental das opções de vida coletiva, nos direitos, na economia, na sociedade, na organização dos órgãos de cada país e, além do mais, sendo uma Constituição, regra geral, no nosso constitucionalismo continental, uma lei escrita, uma lei hierarquicamente superior e, em muitos casos, uma lei também rígida. E, portanto, é a partir do fenómeno da Constituição que nós podemos enfrentar estas várias crises, pelo menos estas 4 que eu aqui identifiquei, e até pode haver outras que podemos acrescentar. E, portanto, isto também significa que é necessário procurar uma teoria que nos possa enquadrar a resposta para estas crises que eu aqui referi. E essa teoria tem que passar por uma distinção fundamental, que é que há crises permanentes, e há crises temporárias. Muitas coisas que nós temos vindo aqui a dizer, aqui na Europa, os fenómenos dos partidos populistas, extrema-direita, aqueles que são contra os imigrantes, tudo isso, ou contra as minorias, etc., esses fenómenos, essas crises, não são crises temporárias, essas crises são crises permanentes. E, portanto, para as crises permanentes, a resposta tem que ser dotada de certas características, que, a meu ver, só podem desembocar numa reorganização das Constituições e numa redefinição do modelo constitucional, para incorporar de uma forma permanente e superar de uma forma permanente uma crise que também é permanente. Mas há outras crises que não são permanentes, são crises temporárias. E aí a questão é de outra natureza, é de adaptar os sistemas que as Constituições têm, sistemas para encararem períodos de crise
que sejam temporários e, portanto, que obrigam, durante esse período curto, de preferência, a alteração do quadro de competências constitucionais para que se possa superar a crise e se possa voltar a uma situação de normalidade, porque precisamente uma Constituição existe para a normalidade, mas também pode haver, e é necessário que haja uma Constituição para a exceção e não apenas uma Constituição para a normalidade. Agora, em relação à questão das crises permanentes e o redesenho constitucional que elas muitas vezes vão implicar. Este seria um tema inesgotável, o professor Pedro Sanches depois falará um pouco também disto, mas também partindo aqui do exemplo brasileiro, eu penso que a questão que está em cima da mesa é o redesenho do vosso sistema de governo, que o professor Manuel Gonçalves Freire Filho definiu muito bem, um sistema de governo com a sua origem, com a sua evolução, um sistema de governo presidencial, diferente do sistema do governo presidencial norte-americano, mas em que há características muito distintas. Como muito bem disse, a fragmentação partidária não há nos Estados Unidos, em que há dois grandes partidos, portanto há uma bipolarização e um bipartidarismo perfeito. Não é o caso do Brasil. Estão com mais de 30 partidos, nenhum deles chega a 10%. Portanto, um sistema parlamentar seria absolutamente suicidário transformar o Brasil num sistema parlamentar, porque não haveria nunca qualquer maioria estável que pudesse suportar esse governo. E, para além do mais, no caso brasileiro, não há uma doutrina estável nos vários partidos políticos, porque há uma grande volatilidade das pessoas que saem e entram dos partidos, que não é assim, embora as ideologias hoje sejam menos fortes, nos Estados Unidos ou na Europa. Portanto, também há que contar com esse fator em concreto. Quando em Portugal se fez a atual Constituição, de 1976, a escolha do semipresidencialismo foi determinada por várias razões. Primeiro, porque muitos constitucionalistas estudaram o semipresidencialismo francês. E, como sabem, na Europa há vários sistemas semipresidenciais. O mais conhecido é o sistema francês, mas não é o único. O austríaco, por exemplo, o finlandês, etc. De Weimar também era um sistema semipresidencial, embora Weimar já não estivesse em vigor em 1966. E, portanto, Portugal optou por um semipresidencialismo com base numa ideia que parece geométrica, mas não é só geométrica. Não atribuir muitos poderes a um presidente, porque isso poderia fazer renascer um poder forte do Estado Novo, do Estado de Salazar, em que Salazar não era presidente, mas era primeiro-ministro, portanto, um sistema de chanceler, autoritário ou ditatorial de chanceler, mas também não ter um sistema parlamentar, porque a Portugal fazia lembrar uma má experiência, que foi a experiência da Primeira República, durante a qual, em cerca de 16 anos, nós tivemos 44 governos, em 16 anos. Houve um governo, aliás, que durou um dia. Portanto, isto também não era propriamente de voltar a experimentar. Portanto, a solução foi uma solução de semipresidencialismo para redistribuir os poderes e, portanto, encarar os poderes políticos ativos, deixando de parte o sistema judiciário, em 3 órgãos, que com alguma autonomia entre si. Portanto, 3 polos, um triângulo, digamos assim. O Governo, o Presidente e o Parlamento. E em que, entre eles, houvesse uma dupla responsabilidade política e mecanismos de interconexão, mas com um certo equilíbrio, no fundo, com uma certa distribuição dos poderes. Depois, também outro problema que se pode colocar é a necessidade de uma distribuição vertical dos poderes entre o Estado e entidades menores, sobretudo para a defesa das minorias, ou, ora, como o Papa Francisco costuma referir muito bem, as periferias. É que, de facto, é necessário atender às periferias e às preocupações das periferias. E, portanto, um Estado, na sua organização vertical, não pode esquecer, neste caso, a periferia, que não é... A periferia não é um conceito, digamos assim, vertical, mas a periferia significa a base de uma pirâmide que não tem poder e que tem necessidade de se exprimir. Agora, para terminar, passando às tais crises que são, neste caso, temporárias e que merecem uma resposta. Não me vou alongar, porque seria matéria para muitas horas, mas há aqui desafios complexos. Porquê? Porque o direito constitucional de exceção, aquilo que nós chamamos o estado de sítio, o estado de emergência, o estado de urgência, os países têm vários nomes, no vosso caso é o estado de sítio e o estado de defesa, e tem a intervenção federal, que tem outras características, mas qual é o problema que também sentimos em Portugal?
é que os mecanismos de exceção que visam restabelecer a normalidade constitucional perante uma crise aguda, não crónica, temporária, espera-se, estão sobretudo feitos, como também disse o professor Manuel Gonçalves Freire Filho, na altura, na República Romana, o dictator era uma magistratura unipessoal e apenas de 6 meses, e tinha plenitude dos poderes para a salus pública, portanto, para a salvação pública, precisamente. Mas esses mecanismos são mecanismos, sobretudo, virados para as crises político-militares, mas não para as crises económico-financeiras. E, portanto, o que passámos em Portugal há uns anos, esta parte, em que Portugal esteve à beira da bancarrota, em que tivemos de contribuir um empréstimo de 78 mil milhões de euros a várias instituições internacionais e em que o meu salário foi reduzido como funcionário público, deixámos de ter 13º mês, deixámos de ter subsídios de férias, algumas dessas leis tornadas inconstitucionais, felizmente, pelo Tribunal Constitucional, e muitas outras medidas que foram tomadas, e um brutal, gigantesco aumento de impostos. Isso que muitos autores perguntavam se isso não estava a pôr em causa a suspensão, ou se não era mesmo a suspensão de certos direitos económicos e sociais. Não direitos de natureza política, mas direitos económicos e sociais. Uma redução dos salários, uma redução, por exemplo, dos subsídios de desemprego, dos subsídios sociais. Isso não traz à tona um problema de inadequação das estruturas de exceção, da Constituição de exceção, para fazer regressar à normalidade perante uma crise económico-financeira que não está normalmente prevista nos mecanismos constitucionais de exceção. E, portanto, essa é que é a questão que se pode colocar, que é encarar a necessidade de ser necessário ter uma estrutura de exceção. Aliás, sobre este aspecto, lembro-me bem de um excelente livro de um grande autor alemão, Carl Schmitt, num livro chamado A Ditadura, em que ele fazia perfeitamente a distinção perfeita. Também ainda encontro, eu estou aqui em diálogo com o professor Gonçalves Freire Filho e que me dá muito prazer e muita felicidade, que era precisamente a distinção que Carl Schmitt fazia entre ditadura soberana e ditadura comissarial. É que a ditadura comissarial era a ditadura temporária, era o tal dictator da República Romana. A ditadura soberana é a ditadura permanente, é aquela que não é verdadeiramente uma ditadura para enfrentar a exceção, mas é para transformar a exceção numa normalidade. Mas isso não é verdadeiramente o estado de exceção, isso é uma ditadura no sentido mais horrível da palavra. E, portanto, o que é preciso é incorporar nos mecanismos de exceção, precisamente, a necessidade de trazer a crise económico-financeira e de permitir ao Estado tomar medidas para que o Estado possa sobreviver. Eu diria que os estados de exceção têm dentro de si um paradoxo curioso, que é a necessidade de morrer para voltar a ressuscitar. Isto é, mais vale durante um tempo não ter direitos ou suspender os direitos para que depois, no fim, esses direitos, ultrapassada a crise, possam ser recuperados. Claro que depois aqui a questão é como rever a Constituição e adaptá-la às várias situações de crise que sejam temporárias. Isto não é um assunto fácil, porque há novas crises políticas, há crises de segurança que obrigam, vejo a França, por exemplo, que está em estado de emergência há vários anos, perante os atentados terroristas. Portanto, há várias situações novas que obrigam a uma reorganização dos sistemas constitucionais de exceção e que foram herdados do liberalismo, que foram constitucionalizados no liberalismo, mas que não enfrentaram, ainda não se colocaram à prova de novas realidades que neste momento nós temos. E, portanto, com o risco sempre terrível, que é o risco de, no fundo, nós podermos chegar à situação em que podemos transformar uma crise naquilo que é normal. E a normalização constitucional da exceção significa não uma ditadura comissarial, mas uma ditadura soberana, de acordo com a distinção de Carl Schmitt. Portanto, estas as minhas observações. Deixo-vos aqui no fim 2 links, se quiserem, para a consulta destes livros que estão publicados na Almedina, e renovo o gosto de aqui poder ter voltado e estar convosco e dar os parabéns e agradecer a vossa presença e a dos colegas deste painel. Muito obrigado. Agradeço ao professor Jorge Baccelar pela brilhante exposição. Acho que com razão essa tensão entre normalidade democrática e exceção democrática ou não é uma das grandes tensões que marca
a vida da democracia liberal desde que ela foi construída ali de meados do século XIX para o XX. Acho que esse é o grande tema que a gente tem fazendo link com a primeira fala do professor Manuel e o professor Jorge Bacelar, é normalidade e exceção. Acho que isso é um tema para ficar para vocês refletirem. E, dando sequência ao painel, passaria a palavra, então, ao professor Lênio Streck, professor titular da Unicinos, de Direito Constitucional. Vocês devem conhecer, um dos principais nomes, tanto na filosofia do direito, quanto na reflexão sobre direito constitucional no Brasil, tanto na academia, quanto na intervenção do debate público. Professor Lênio, prazer tê-lo aqui no IDP. Por favor, fique à vontade. Muito bem, muito bom dia. Obrigado ao professor Gilmar pelo convite, pelo IDP, professor João Bachur, quero saudar o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor Jorge Bacelar, professor Dr. Pedro, a plateia toda. Estou falando aqui também em nome de um grupo que chama Prerrogativas, que é o grupo que nós fundamos para preservar e buscar a presunção da inocência, que o dia histórico hoje, né, do julgamento, e também homenagear, como foi feito ontem, o grande Sigmaringa Seixas, o Sig, com o qual ainda joguei futebol em 2017, em 2 jogos, um dos jogos contra o time do Chico Buarque, que é o Politeama, né? E eu sou o goleiro do Prerrogativas, né? Um goleiro de estilo, né? Um goleiro... Não sabia, senão eu tinha colocado isso na apresentação. Meu currículo hoje também é de goleiro, né? Goalkeeper, porteiro, o guarda, hitter, né? O que cuida. Não trouxe PowerPoint, porque depois do PowerPoint do Dallagnol, nunca mais tive coragem de fazer PowerPoint, porque... Aquilo foi o Grun PowerPoint, o PowerPoint fundamental, como a norma fundamental. Todos os PowerPoints do mundo só terão validade depois que passarem pelo critério hipotético gnoseológico do grande PowerPoint, né, do grande filósofo contemporâneo Dallagnol. Pois bem, tudo que eu vou falar aqui tem uma relação com o que foi dito ontem também. Populismo igual a desinstitucionalização, né, que isso é um problema sério. O populismo tem relação com a relação da democracia delegativa, repartindo, a partir de Guillermo O'Donnell, a democracia delegativa e representativa. A democracia delegativa é uma democracia, entre aspas, robesiana, pela qual o populismo penetra. Quando eu enfraqueço as instituições e faço a ligação direta, eu tenho populismo. Isso é no judiciário também. Quando eu ignoro a Constituição e vou direto, faço ativismo judicial, populismo judicial. Então, nós temos um terreno fértil no Brasil para fazer populismo. De um lado, a política, e do outro lado, o direito. E quando conjuminam as duas, existe uma tempestade perfeita nesse sentido. Então, o populismo é um atalho sempre. E um atalho significa também ser ativista, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo também tem relação com o anti-intelectualismo, que foi falado ontem, né? Que é esse problema do nothing, né? Eu vou falar daqui a pouco do saber nenhum. Enfim, de todo modo, Deus está vendo ali, entendeu? Porque Deus está vendo, porque ele vê tudo. Agora ele mudou o purgatório e ele não vai mais fazer julgamento nenhum, ele só vai olhar o WhatsApp de cada um. Então, não adianta você apagar que ele viu. Então, se tudo que você fez está no WhatsApp, ele vai ver e vai julgá-lo. Bom, vai depender da sua posição sobre a presunção da inocência. Você pode ter efeito devolutivo ou suspensivo, vai depender de você, né? Então, não é que nesses tempos de pós-modernidade, né, em que não há mais fatos, só há interpretações, eu sou um antinilista e, portanto, eu acredito em fatos. O que é
nós não trabalhamos mais com verdades. Alguém diz assim, presunção da inocência, vamos soltar 190 mil réus. Quem diz isso é crime epistêmico, é crime contra a verdade, não é possível, mas as pessoas repetem isso. O que é fato, o que é versão? Nesses tempos de pós-modernidade, né, tempos de WhatsApp, né, Platão foi o primeiro a fazer uma crítica dura contra as fake news, né, porque ele disse que as sombras são sombras. Então, quando o sujeito entra na caverna e diz, as sombras são sombras, ele é apedrejado. Tente fazer isso num grupo de WhatsApp. Eu tenho uma tia que é analfabeta e virou cientista política. Ela fala todos os dias sobre o mundo todo, né? E os meninos na sala de aula, você fala assim, Kelsen disse isso, aí o menino olha no seu WhatsApp e faz assim, concordando com você. Eu disse, muito obrigado, eu conheci Kelsen, mas já que você tem a Wikipedia e acha que sabe mais, né? Assim é o mundo que não há mais verdades, né? Então, há um certo niilismo que chegou no direito. Então, essa é uma questão, quais são os limites de interpretação. Eu estava na Itália e uma professora niilista me indagou, dizendo assim, professor, o senhor está falando de limites na interpretação, eu vejo um barco e o senhor vê outro barco totalmente diferente. Ótimo, aleluia, nós dois vemos um barco, não é um avião, começamos bem. É assim que funciona. Então, nesse sentido, se criou também uma falsa dicotomia entre literalidade e voluntarismo. Um juiz federal escreve um brilhante artigo, dizendo assim, a presunção da inocência não pode ser dada por causa da literalidade. E um professor famoso de São Paulo disse, a presunção da inocência pode ser dada pela literalidade, mas não deve ser dada. Afinal, só chamando o VAR para saber, afinal de contas, o que está acontecendo. Então, a grande questão é que nós vivemos filosoficamente, né? Se nós pegarmos toda a evolução da filosofia, ainda bem que eu tenho hoje 25 minutos, e não os 7 que eu tive esses dias lá no Supremo, e 7 lá era 7 mesmo, aqui 25 vai ser 26, então tem um pouco disso. Nós, com a aurora da civilização para cá, nós queríamos simplesmente buscar o ser. Depois nós fomos buscar, na metafísica moderna, o conhecer. Depois, no século XX, o dizer. E agora nós estamos na fase do desdizer. Desdizemos tudo porque não há mais verdades, né? Os meninos chegam na sala de aula e fazem palestras, os jovens, principalmente, fazem palestras e não há verdades. Eu digo, mentiroso. Porque isso que você disse também é mentira, porque se não há verdades, isto que você acabou de dizer é mentira. Na Bahia, outro dia, tinha um jovem vestido com o kit carreira jurídica, o Audi A4, né? E um terno Hugo Boss. E ele dizia, ele tinha acabado de fazer o mestrado, e dizia, não é verdade, isso tudo é relativo. Ele terminou de falar e disse assim, não acredite em nada que esse menino disse, é um menino mentiroso. Ele não sabe. Por quê? Deixa o tio falar aqui, que o tio é mais velho. Digo, vem aqui e me diga que isso aqui não é uma garrafa. Me traga todos os especialistas do mundo. Não que esta garrafa seja uma garrafa porque tem uma essência de garraficidade como a ranidade da rã, mas também não é uma garrafa porque você quer que seja uma garrafa a partir da tua consciência. Esta garrafa aí eu expliquei o que era. Então nós vivemos hoje um tempo que o sujeito acha que pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então não há sentidos, não há textos, porque você sobrepõe as suas opiniões aos textos e, portanto, onde está escrito X, leia-se Y. Por quê? Porque eu quero. É como o personagem Humpty Dumpty de Alice através do espelho. O Humpty Dumpty chega assim, né, e diz assim, por que você só faz um aniversário? A Alice arranca a Constituição, é uma metáfora minha, né? Arranca a Constituição e diz, porque está escrito aqui, só faz aniversário uma vez por ano. E ele diz, não, você pode fazer 364 desaniversários. E 364 presentes. E ela diz, mas não pode ser, está na Constituição. Ela diz, pode. Pode, porque eu dou às palavras o sentido que eu quero. Isso é ativismo, isso é atravessamento, isso desgasta a democracia, isso desdiz a política e desdiz a democracia, porque desdiz a política que fez aquela lei que você acabou de desdizer, porque você tem o poder de dizer por último, por exemplo, se você for à Suprema Corte.
Eu gosto muito de um autor chamado Alasdair, né? Mas Alasdair aportuguesado, parece zagueiro do Gama aqui, mas ele tem um sobrenome fino, se chama MacIntyre. Eu gosto muito de um livro, After Virtue, que ele vai discutir o problema dos disagreements. Todos nós temos disagreements, temos desacordos, a sociedade se faz com desacordos, são os desacordos disputados que levam a fazer leis e a Constituição. Nós temos disagreements, aqui nós temos 150 modos diferentes e temos desacordos sobre o mundo, sobre as coisas, mas há um momento que nós não podemos ter esses disagreements. E ele mostra, inclusive, que e aí vem o problema do populismo, ele diz que há um determinado momento, ele constrói uma distopia, ele diz que houve uma revolução anti-intelectualista, em que as pessoas começaram a perseguir os cientistas, queimar bibliotecas, etc., dizer que a Terra é plana, etc. Isso faz muito tempo que ele escreveu. E se estabelece um novo paradigma, o paradigma do saber nenhum, know nothing. E, a partir disso, cada um diz o que quer. A reconstrução disso é fragmentária e fez com que aquilo que a gente vai chamar de emotivismo ou subjetivismo, que cada um dissesse o mundo a partir dos fragmentos que tinha na tentativa de restabelecer o mundo depois da revolução do know nothing. Bom, e aí eu abandono o MacIntyre para dizer que todos esses disagreements, esses desacordos, são juntados numa metáfora para construir a Constituição e construir o direito, no sentido de um grau de autonomia. É a metáfora do castelo, em que a dona moral, dona política, dona economia, todos eles se juntam com seus disagreements e constroem um castelo e colocam proteções contra os predadores. Porque é natural numa democracia representativa, em que um dia você faz uma Constituição, por exemplo, e dentro dela você vai colocar alguns quartos inexpugnáveis, como as cláusulas pétreas, mas é normal que os ataques da economia, da moral e da política, seus predadores naturais, eles venham e o castelo tem que se armar com bons snipers epistêmicos para refutar os ataques. Mas os mais perigosos predadores são os endógenos, os internos, que são os predadores do subjetivismo, voluntarismo judicial, etc., que eles vão cavando para facilitar a entrada dos predadores externos. Quanto mais eu conseguir segurar esse castelo, quanto mais esse castelo parar em pé, quanto mais eu mantiver a autonomia desse castelo, mais eu terei estabilidade política, mais institucionalidade eu vou ter. Quanto mais eu protejo a intermediação representativa, evitando uma espécie de delegatismo, mais democracia eu vou ter. Esse é o contexto do grande debate contemporâneo que nós fazemos entre democracia e jurisdição. É compatível democracia e jurisdição? O Jeremy Waldron vai dizer que não, mas eu vou dizer que sim. Eu acho que é compatível. É possível que um tribunal diga que algo é inconstitucional. Mas se isso é verdadeiro, e a grande maioria da doutrina vai dizer que temos um dilema. A democracia não pode se transformar em juristocracia, porque se eu tenho o poder de dizer que aquilo que a maioria disse não vale, eu tenho que ter pesados limites, eu tenho que ser constrangido para evitar que eu tome conta do próprio processo político, ou seja, eu tenho que evitar que a juristocracia supere a democracia. Aqui entra a dimensão do controle de constitucionalidade. Vem duas questões. Uma, o papel institucional da doutrina. Nós temos um problema no Brasil, principalmente nas salas de aula. Os professores que gostam de ficar depois como paraninfos, eles chegam e nem estudam mais doutrina. Aliás, os alunos já não levam mais livros para a aula, né? Só levam seus tablets, etc. Ficam mais conversando um com o outro e fazendo piadinhas do que estudar mesmo. Tá certo? Mas os professores querem estudar só casos jurídicos. Dá a impressão que a gente está no common law.
né? Agora, essa onda de precedentes, né? Todo mundo acha que o nosso direito só quer falar inglês. Então, os professores querem estudar. O direito é aquilo que os tribunais dizem que é. É uma espécie de realismo retrô brasileiro. Esse é um problema, porque a isso nós temos pouco constrangimento. O Bernd Ritters escreve um livro chamado Unbegrenzte Auslegung. Um dos grandes livros que estão por aí do direito alemão, em que ele denuncia que um dos grandes problemas dos anos 30, da ascensão do autoritarismo, do nazismo, foi a falta de Begrenze, de limites, fronteiras à interpretação. Ou seja, eu preciso da doutrina com caráter normativo forte para evitar que a juristocracia se instaure. Unbegrenzte Auslegung. Uma interpretação não constrangida é um caminho para o desastre. Então, nesse sentido, para o que existe esse constrangimento? Para evitar a supressão da divisão dos poderes, aqui tão bem propalada, né, por Montesquieu e pelo professor Manuel Gonçalves. Por exemplo, a ascensão, né, dos autoritarismos se dá desse modo. Se a Suprema Corte diz o que quer, a democracia sofre reversão. Se a Suprema Corte fica superpoderosa, querendo atender a voz das ruas, teremos um tipo peculiar de populismo. Um populismo que repristina o velho dualismo metodológico. O que é o velho dualismo metodológico? Isso aconteceu lá no final do século XIX, entra o século XX, Jelinek, Laband, etc. A discussão da então questão da mutação constitucional e o positivismo. Resumindo, a discussão entre a realidade social e a realidade normativa. Naquele contexto, você tinha um positivismo que estava explodindo. Então, portanto, esse contexto não se aplica mais hoje. Tanto é que o próprio Hermann Heller vai dizer, como se contrapondo ao dualismo, esse grande jurista alemão que defendeu a Prússia contra o Reich, quando o Reich era defendido em 1932 por Carl Schmitt, Hermann Heller dizia que entre a realidade social e a realidade normativa, você deve optar pela realidade normativa, porque a Constituição é normativa. Ali começava muito mais, ainda fraco, mas aquilo que se falou depois, e que se escreveu tanto, que se escreve tanto, nesses anos aí, depois do constitucionalismo contemporâneo e depois do segundo pós-guerra, aquilo que nós chamamos de força normativa da Constituição, que pode ser vista em Ferraioli de um modo, em Canutilho de um modo, em Hesse de outro modo. Há vários modos de ver esse problema da autonomia do direito em face dos seus predadores e em face dos fracassos do passado, em que o direito havia fracassado, a Constituição não era norma, e transformá-la em norma. Esse é o grande ponto que se estabelece nesse sentido. Então, no Supremo e em tribunais se faz muito ainda hoje o dualismo metodológico sem esse nome. Quando eu invoco a voz das ruas, eu estou fazendo um raciocínio absolutamente autofágico. Por quê? Porque com isso, se a Constituição é um remédio contra a maioria, se a Constituição limita o poder, se eu ouvir a voz das ruas, eu transformo a Constituição numa questão plebiscitária. E se o tribunal, que tem que interpretar a Constituição, acredita na voz das ruas, ele se autoelimina, porque ele vai dizer que já não se precisa dele, já podem demiti-lo de sua função, porque se a Constituição é um remédio contra maiorias, tribunais não são para criar simpatias. Ao contrário, tribunais devem ser antipáticos, devem dizer o não necessário. Tribunais devem agir por princípio e não por política. Tribunais devem ser como Sócrates, que era um homem de princípio. Jesus, que nega 3 vezes, e depois, no grande inquisidor Dostoiévski, ele vai dizer, o grande inquisidor,
Nós não somos dignos porque não somos à altura. Talvez a comunidade jurídica brasileira passe por isso. Talvez nós não sejamos dignos de uma Constituição que diga que o Brasil é uma república que queira tais e tais questões, e nós transformamos a Constituição numa teoria política do poder, em que cada professor, cada pessoa diz o que quer sobre ela, perdemos o caráter ortodoxo de sua interpretação. Esta é uma questão que todos nós temos que entender quais são as nossas atribuições. A segunda questão é: o regime presidencialista possui duas vontades gerais, por assim dizer. Parlamento que se elege, forma uma maioria, no Brasil sempre complicada, por isso que é de coalizão o presidencialismo, mas o Poder Executivo também tem uma vontade geral. A tensão que surge das duas vai para o STF. Diferentemente dos parlamentarismos, em que a maioria parlamentar forma o governo, aqui duas maiorias se encontram, brigam, negociam, fragilmente brigam, e essas tensões vão para o Supremo Tribunal. Cria-se um paradoxo: ao mesmo tempo que se tensiona ele também fica cada dia mais forte, porque ele vai ter que dirimir as tensões entre duas vontades gerais. O STF pode sucumbir a um dos dois poderes, ou pode se colocar acima dos dois poderes. Pode transformar o país num país judiciocrático, em que tudo acaba no Supremo, inclusive se pode construir ou não um ofurô num condomínio. E aí vem o pessoal, e amanhã o nosso querido, depois de amanhã, o Otávio Luiz Rodrigues Júnior, estará aqui para fazer uma crítica forte ao direito fofinho, ao direito esse que tira o caráter epistemológico, a dimensão epistemológica, o nível epistemológico do direito civil, por exemplo, que hoje foi simplesmente catapultado. Hoje não há mais direito civil, só há princípios. Tudo é princípios. Princípios para cá, princípios para lá. O sujeito pode dar metade da herança para a amante, porque afinal existe o princípio da afetividade. Qual é a normatividade disso? Não sei. Então nós criamos, uma pessoa no seu gabinete faz uma tese e diz: aqui eis o princípio. Parece Groucho Marx: eu sou um homem de princípio, mas se você não gostar dos meus, eu tenho outros. Claro. E assim se faz. Existe um panprincipiologismo que é um inimigo da democracia, um inimigo do direito positivo. Não é possível que você queira dizer que tudo é constitucional ou tudo é inconstitucional. Existem dimensões, limites epistemológicos, evidentemente, né? Há um nível, né, do direito infraconstitucional também. Então, se tem pressão para que a cada dia a sua função contra-majoritária seja exercida para além daquilo que numa democracia deve exigir. E também há a tentação do Supremo Tribunal atender grupos de pressão. Então, o Supremo acaba criando uma espécie de judiciariocracia de coalizão. Existe o presidencialismo de coalizão e a judiciariocracia de coalizão. Sabe por quê? Porque o Supremo é cercado por grupos de pressão e ele não sabe dizer não. Por isso que ele vai lá fazer demarcação de terras indígenas e outras coisas, coisa que ele não devia fazer. Aí vem os governadores para resolver um problema, vem o pessoal dos precatórios para resolver um problema, vem a questão das cotas, vem a questão das questões de gênero, todos cercam o Supremo. As discussões deviam ser feitas no parlamento. Mas o parlamento não pode, o parlamento não quer, mas é o risco da democracia, vota melhor. Ninguém precisa votar num autor pornô para depois discutir questões sexuais, entendeu? É que
democracia. O poder emana do povo ali. Vamos fazer a lei, vamos fazer as emendas então. Os predadores são legítimos externos, desde que eles joguem dentro da regra do jogo. Então, o atendimento, por vezes, dessas pressões que a Suprema Corte faz, transforma-se em ativismo e é uma forma de populismo. E eu digo que uma coisa muito importante para mim hoje é a diferença entre ativismo e judicialização. Para encerrar, para dizer isso, todos os dias eu ouço por aí, né, ouço em homenagem aos portugueses, eu ouço por aí as pessoas falando mal da questão da saúde, judicialização, 540 mil decisões sobre judicialização. Eu não sei o que é judicialização, o que é ativismo na cabeça dessas pessoas. Ativismo é uma coisa sempre ruim. Judicialização é contingencial, pode ser boa, ela pode ser necessária para a preservação de direitos fundamentais. Eu tenho 3 perguntas fundamentais que não falham. Pelo menos em 95%, 96% das hipóteses nós fizemos, eu e o meu grupo, os testes, para dizer se é ativismo ou judicialização. Se você está em face de uma decisão que é ativismo, não dê. Se está em face da judicialização, contingencialmente pode ser dado. O homeschooling é um bom exemplo e está no voto do ministro Gilmar. Se alguém quiser saber mais ou menos o que eu estou dizendo, vá no acórdão, veja o voto do ministro Gilmar, quando ele fala das 3 perguntas fundamentais sobre homeschooling. A primeira, trata-se de um direito fundamental? Bom, eu acho que nem era direito fundamental, mas se eu dissesse que sim, eu tenho uma segunda pergunta. Eu posso generalizar essa decisão para toda a sociedade, ou seja, todas as pessoas que não queiram mandar seus filhos para a escola podem fazê-lo? Se a resposta também for, se uma das respostas for não, você está em face de ativismo. E na terceira, eu posso transferir recursos do resto da sociedade sem ferir a isonomia e a igualdade para fazer a felicidade de alguns? Se a resposta for não, também é ativismo. Portanto, há métodos, eu não posso dizer agora, minha teoria da decisão há muito prega sobre isso. Todos os dias nós fazemos ativismo e damos o nome de judicialização. E todos os dias, de vez em quando, nós judicializamos e saímos dizendo, viva, eu fiz ativismo. Tem que dar o nome das coisas. Não adianta trocar o nome das coisas. A rosa não perderia seu perfume se ele trocasse de nome, como diz Romeu e Julieta, né, na peça o Shakespeare diz. Enfim, essa diferença é fundamental. Temos que proteger o castelo. Decisão tem que ser por princípio. E para encerrar só, mesmo, eu conto a questão de como a literatura, enfim, pode ajudar a gente, ou o cinema também. Existe um livro que as pessoas gostam muito, que é do Michael Sandel, que diz o que é fazer a coisa certa. Os professores levam para a sala da aula, eles se divertem, né? O principal exemplo, vem vindo um trem, vai matar um gordinho ou vai matar 10. Você está no trem, você mata o gordinho ou mata 10? Que engraçado. Aí o cara diz, claro que eu mataria o gordinho, pobrezinho, e salvaria 10 pessoas. Isso é um dilema moral. Michael Sandel não é jurista. Respondo eu para ele, ótimo, você está bem sãozinho. Eu tenho 5 pessoas de bem no hospital esperando os seus órgãos. Vamos lá? E não vale. Mas 1 por 5, 1 por 10, isso é uma questão de cálculo matemático. Dilemas morais não são feitos no direito. Moral não corrige o direito. É o direito que sustenta as injunções morais que foram feitas no castelo, no ato de nós conjuminarmos os nossos disagreements. House of Cards responde. O presidente dos Estados Unidos está morrendo, está mal, e ainda por cima recebe um tiro, está na lista de transplante, chega para o hospital fazer o transplante, afinal ele é o presidente dos Estados Unidos, e diz, parem as máquinas, transplantem meu rim, quer dizer, quem dizia a sua assessoria. E o médico olha para ele e diz, não. Mas como o presidente dos Estados Unidos, quem é esse Zé Ninguém que está... Porque ele é o segundo da fila. Mas é o presidente dos Estados Unidos. O médico diz, it's the law. Por quê? Porque isso é uma regra. Mas tem um princípio que sustenta essa regra. Sabe qual é o princípio? Uma vida é igual a uma vida. Portanto, princípio é dizer o não necessário. Democracia se faz também com não necessário. Democracia é sempre por princípio e não por políticas. Assim a gente enfrenta o populismo. Obrigado a todos.
Muito obrigado, professor Lênio, pela brilhante fala, motivadora, com uma reflexão muito profunda, muito criativa. E com isso a gente passa para o quarto painel, professor Pedro Sanches, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Por favor, professor, fique à vontade. Ora, bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os ilustres membros do painel, com quem tenho o prazer de estar, o Sr. Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o Professor Lênio Luís Streck e o Professor Jorge Bacelar Gouveia. Cumprimento também o Professor João Bachur como moderador deste painel. É um prazer fazer parte deste ilustre mesa. Cumprimento também o IDP pela forma brilhante como está a organizar este evento. Recordo que já é o 22º Congresso, o que mostra a forma bem-sucedida como o evento tem sido organizado, e quero agradecer em especial ao Ministro Gilmar Mendes pelo convite pessoal que me dirigiu para estar aqui presente. Ora, para este painel de abertura, o tema que foi escolhido é sem dúvida muito acertado, porque nós, quando estamos a falar das características de um sistema de governo, estamos a abordar aquela que é uma das principais chaves da governabilidade de um país. Uma chave da qual depende o funcionamento da democracia. Da maneira como um sistema de governo é concebido, dependerá muito sobre como é que o Estado de Direito vai funcionar. E por isso a importância do tema que está aqui a ser abordado. Obviamente, quando dizemos que o sistema de governo tem de ser concebido, não podemos dizer com isso que devemos escolher um sistema ideal. Não podemos imaginar que um sistema em abstrato é melhor do que o outro. Já o Montesquieu, com o seu realismo, dizia que cada sistema, cada modelo, deve ser escolhido de acordo com as necessidades do país. E por isso, como muito bem dizia o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, não seria imaginável pensar num presidencialismo nos Estados Unidos que fosse igual ao presidencialismo brasileiro. Nem ninguém imaginaria, para quem quiser usar esse nome, o chamado semipresidencialismo francês, ninguém o poderia imaginar como sendo igual ao português. Cada sistema tem de ser escolhido segundo as necessidades concretas da sua cultura constitucional. Por isso, não podemos fazer um exercício como se estivéssemos num laboratório, escolhendo com regra e esquadro, importando-a criticamente de outro país. Agora, é evidente que, da forma mais ou menos acertada como escolhemos o sistema de governo, daí resultará melhor ou pior o funcionamento da democracia. Então, tendo isto em mente, o que propomos fazer aqui não é abordar qualquer modelo teórico, pelo que acabo de dizer, isso não faria sentido. O que vamos fazer é abordar algumas das lições práticas mais importantes que se retiram do funcionamento de um sistema nacional que é o português, que foi escolhido com uma natureza mista, ou híbrida, ou atípica. Um sistema que combina traços do presidencialismo e do parlamentarismo e que os reúne numa fusão, numa combinação, para tentar assegurar alguma governabilidade ao país. Porque é que isso é necessário num painel como este? Há duas razões principais. Primeiro, no próprio plano teórico, este sistema português tem sido apontado, a par do francês, como um dos melhores exemplos de modelos no mundo que tentam criar sistemas atípicos, que tentam conjugar características próprias de outro sistema para procurar maior governabilidade. Só por isso já atrai o interesse de muitos estudiosos. Mas, sobretudo, isto importa porque este sistema foi escolhido pelos fundadores da democracia portuguesa, entre 1974 e 1976, que o escolheram com um objetivo específico: conseguir dar ao país governos estáveis, estabilidade governativa, num momento em que era preciso deixar para trás uma ditadura que ocupou metade do século XX, 50 anos de ditadura. Era preciso encontrar estabilidade governativa para isso, mas sem que essa estabilidade descambasse numa concentração unipessoal de poder, numa concentração única num órgão executivo, que era exatamente o que a ditadura tinha feito e era aquilo que não se queria repetir. Portanto, este sistema, pelo equilíbrio que tenta fazer entre democracia e estabilidade, tem atraído os constitucionalistas de todo o mundo. Então, em primeiro lugar, há um esclarecimento prévio a fazer. Porque é que os constitucionalistas portugueses escolheram como prioridade a estabilidade governativa e não, por exemplo,
não escolheram como prioridade colocar o Parlamento no centro do sistema constitucional. Poderia imaginar que depois de 50 anos de ditadura, a prioridade pudesse ser recuperar um Parlamento que não tinha existido nos 50 anos anteriores, como tal, o Parlamento era fictício, recuperá-lo e dar-lhe a centralidade do sistema. Porquê é que a prioridade foi, em vez disso, produzir governos estáveis? A razão deve-se à história constitucional. Quem não conhece história não conhece direito constitucional, porque cada sistema é preparado em reação a um sistema qualquer que o tenha antecedido. Ora, no caso dos portugueses, na preparação da Constituição, eles identificaram 4 lições práticas da sua história que foram abordadas nos debates constituintes e foram abordadas sobretudo nos debates decisivos no final de 75 e início de 76. Primeiro, eles notaram que na nossa história as constituições que melhor e por mais tempo se adaptaram à cultura constitucional portuguesa foram exatamente aquelas que menor peso concederam a uma Assembleia representativa, que menor meio de controlo deram a essa Assembleia sobre o poder executivo. A primeira condição para uma Constituição perdurar mais tempo em Portugal foi colocar órgãos de tipo executivo no centro do sistema constitucional, dar-lhe mesmo o domínio das fontes normativas, o domínio do sistema político. Houve 2 que fizeram isso. Primeiro, a bem conhecida Carta de 1826, que reproduz a vossa Carta da Fundação de 1824, de Dom Pedro, que escreveu as 2. Essa foi a primeira. Como imaginam, era já dominada por um princípio monárquico, com pendor executivo. E depois, em segundo lugar, a própria Constituição da ditadura de 1933. Foram as 2 que duraram mais tempo. Segundo, eles notaram que, normalmente, a prática ia além da Constituição e os atores políticos não se contentavam sequer com os meios que a Constituição lhes dava. Por exemplo, a história mostra que os principais momentos de reforma legislativa em Portugal foram aprovados sempre por decreto do tipo executivo. Em alguns casos, decretos que a Constituição não previa sequer, decretos inconstitucionais e que se consolidaram. Em alguns casos até a interregno constitucional, quando não havia qualquer Constituição, quando não havia nenhum órgão que pudesse fiscalizar um fato consumado. Terceiro, eles notaram que, pelo contrário, as Constituições que fizeram o oposto, que deram primazia a uma Assembleia, que deram maiores meios de fiscalização sobre o Executivo, foram exatamente as Constituições que, do ponto de vista da sua duração, redundaram num fracasso clamoroso. Houve 3 Constituições que fizeram isso, 2 mais radicalmente favoráveis a uma Assembleia e uma até mais equilibrada, chamada Pactícia. As 3 Constituições, o tempo somado delas é inferior ao tempo de guerra civil ou ao tempo de interregno constitucional em que não houve qualquer Constituição de todo. As 3 Constituições duraram 2, 4 e 15 anos. 15 anos já foi excepcional para uma Constituição assim. Em quarto lugar, talvez ainda mais impressionante, foi notar que essas Constituições, apesar de durarem pouco tempo, o tempo que duraram foi suficiente para ficarem guardadas em alguns setores do imaginário português como um símbolo de caos, de anarquia, de ingovernabilidade. Sobretudo a última Constituição, a de 1911, aquela que aboliu a monarquia em Portugal, aquela que fundou a República. Como disse há pouco o professor Jorge Bacelar Gouveia, ela ficou guardada em muitos setores como o símbolo do que exatamente não fazer. Foi apontada como uma das principais culpadas do surgimento da ditadura que viria a seguir. O povo português, em grandes setores, apoiou o surgimento da ditadura, sem saber o que lhe iria acontecer a seguir, sem saber o que ia passar 50 anos, mas apoiou nesse momento porque não podia suportar mais aquele caos, aquela ingovernabilidade. Ora, compreenderão agora, à luz destas lições históricas, porque é que os fundadores da democracia portuguesa, no momento em que criam a Constituição Democrática, obviamente não podiam deixar de restaurar um Parlamento que não tinha existido na ditadura. Obviamente não podiam deixar de restaurar um princípio democrático representativo. No entanto, não podiam chegar ao extremo de colocar esse Parlamento no centro do sistema de governo. Isso não o podiam fazer. E cada vez que nos debates decisivos na Assembleia Constituinte alguém sugeria algo semelhante,
Logo era apresentado o fantasma da história, das lições da história que mostravam o que poderia acontecer. A centralidade tinha de ser dada a órgãos de tipo executivo. Havia em especial um motivo adicional para levar a que os constituintes quisessem essa centralidade do executivo. Quem conhece aqui a história do processo revolucionário português recorda-se certamente que esse processo foi muito, em alguns momentos houve até muita violência, teve muitos choques ideológicos, mas apesar de tudo isso, havia um consenso de base, havia uma coisa em que havia concordância total. A necessidade de criar reformas rápidas que reestruturassem todas as estruturas do país, que reestruturassem a economia e a sociedade para romper com a herança da ditadura, para romper com a herança do salazarismo. A dúvida era o que fazer a seguir, a discordância vinha depois, mas quanto à parte destrutiva, todos estavam de acordo. Portanto, todos estavam de acordo em que seria preciso aprovar rapidamente reformas legislativas ágeis, execuíveis, que pudessem mudar o país. Ora, a pergunta é, como é que essas reformas podiam ser aprovadas? Seria com um parlamento lento, fracionado, como estava? Um parlamento burocrático? Ou seria, como a história indicava, com um decreto de tipo executivo, como tinha funcionado nos 250 anos anteriores? É um ponto curioso. Precisamente as forças que mais estavam distantes da ditadura, que mais se queriam distanciar dela porque queriam romper com a sua ideologia. Portanto, aquelas que, digamos, estariam mais no plano da esquerda ideológica e que tinham a maioria na Assembleia Constituinte. Quanto mais se queriam afastar da ditadura, mais invocavam as lições da história nos debates para mostrar que nenhuma reforma podia ser feita com a centralidade parlamentar. Portanto, quanto mais se queria romper com a ditadura, mais se necessitava de copiar a ideia de centralidade do Executivo. Usavam-se técnicas anteriores para derrubar a obra de uma Constituição anterior. Usavam-se técnicas políticas para derrubar uma obra material da ditadura. Numa palavra muito simples, num resumo que foi feito pelo porta-voz do principal partido da Assembleia Constituinte, o partido contra o qual não foi possível aprovar um único artigo, um único inciso. Foi sempre preciso esse partido para aprovar qualquer artigo, que é, aliás, o partido que neste momento vai voltar a formar governo. No resumo do seu porta-voz, era preciso para o país criar um sistema livre dos vícios do parlamentarismo. Era o resumo que ele fazia. Portanto, repetindo, não havia certamente a aceitação de um modelo anterior que é antiparlamentar. De certeza que não se permitiria um parlamento fictício. O princípio democrático representativo era para restaurar. Coisa diferente era saber em que lugar ele era colocado no sistema de governo. E não se permitia que fosse colocado no lugar central que alguns gostariam. E é por isso que o sistema português, apesar de ter algumas semelhanças com aquilo que normalmente é chamado o semipresidencialismo francês, não podia ser igual a ele. Porque os objetivos que tinha eram muito diferentes. Eram a resposta a uma herança anterior, que era muito diferente da herança francesa. É claro que ainda haveria alguns traços que se buscariam no sistema francês, que aliás alguns vinham da Alemanha de Weimar, que vai ser falado ainda neste congresso. A maior parte dos presentes recordar-se-á desses 4 traços principais que ainda hoje unem França e Portugal. Em primeiro lugar, inegociável a ideia de uma legitimidade democrática direta do Presidente, que é eleito pelo povo português para responder apenas perante o povo e perante ninguém mais. Em segundo lugar, essa legitimidade eleitoral dá-lhe a força para intervir amplamente no sistema de governo, para praticar atos decisivos como a própria dissolução parlamentar, como o veto, como a promulgação, entre outros atos. Em terceiro lugar, no entanto, existe um equilíbrio. O Presidente tem de conviver com um Parlamento que apresenta a mesma legitimidade democrática direta e, por isso, o Governo tem de responder perante ambos, perante os 2 órgãos com legitimidade direta. E, em quarto lugar, em consequência, o Governo tem de ser autónomo do chefe do Estado, não pode existir um executivo monista. O Presidente não pode ser o chefe do Governo. Portanto, esses 4 traços
estão presentes no sistema português e no sistema francês e são comuns aos dois, de facto. Mas, como dizia, os objetivos do sistema português não podiam ser iguais. Eram muito diferentes, porque aquilo que se pretendia fazer em Portugal era a resposta a uma herança anterior que não existia em França. Aliás, isso mesmo é que leva uma parte da doutrina portuguesa, uma parte muito importante, a recusar a qualificação de semipresidencialismo ao modelo português, simplesmente chamando de modelo misto, atípico ou híbrido. Exatamente por isto. Porquê? É evidente que, a partir dos debates da Assembleia Constituinte, ficou claro que boa parte da Assembleia Constituinte conhecia muito bem o funcionamento do modelo francês. Ele estava disponível, como conhecemos hoje, pelo menos desde 1962, que se percebia como ele funcionava. Se quisessem usá-lo, ele estava ali disponível. Mas alguns dos principais teorizadores que tiveram lugar na Assembleia Constituinte recordavam uma tendência que hoje é bem visível para nós e que muitos conhecem. A tendência do sistema francês para permitir um hiperpresidencialismo, quando o líder da maioria consegue ascender a chefe do Estado e combina a maioria presidencial com a maioria parlamentar, formando o seu próprio governo. O presidente preside, forma o governo e controla o Parlamento. É uma negação do equilíbrio de poderes maior do que existe, por exemplo, no presidencialismo norte-americano. Isto, os constituintes portugueses conheciam e não queriam. Essa concentração já tinha existido antes. Mas a verdade é que não precisavam dela, porque eles tinham uma alternativa diferente. A nossa história já provia essa alternativa suficiente, das tais duas constituições anteriores. Em especial, havia um mecanismo de limitação de poder que, paradoxalmente, tinha sido construído pela Constituição da ditadura. Naturalmente, numa ditadura ele nunca iria funcionar. Por definição, não é na ditadura que essa técnica de limitação de poder vai funcionar. Mas eles perceberam que numa democracia, aí sim, era onde ela poderia funcionar melhor. Muito antes de os franceses terem imaginado algo assim, o modelo português, desde 1933, tinha criado um eixo dualista, formado por um chefe do Estado e um chefe do governo, que são separados, que concentram entre si as principais competências constitucionais, que conseguem implementar e aprovar reformas estruturantes com dispensa da intervenção parlamentar, mas que, por serem dois, criam uma interferência mútua. Controlam-se e criam uma interdependência. Impedem uma concentração unipessoal de poder. O sistema português já tinha isso. Ora, na ditadura, repito, seria impossível que esse sistema funcionasse bem. O ditador ocupava a chefia do governo e simplesmente esvaziava os poderes presidenciais. Nesse sistema não poderia funcionar. Mas isso resultava de um aspecto político, do funcionamento prático. Resultava do aspecto da ditadura. Mas a Constituição, no seu modelo escrito, tinha já essa técnica de limitação do poder. E a prova disso é que essa técnica, mesmo na ditadura, esteve quase a funcionar. Houve um momento em que, por pouco, ela não funcionou. Nas célebres eleições presidenciais de 1959, quando a oposição portuguesa se conseguiu reunir atrás de um candidato que tinha uma grande expressão popular, Humberto Delgado, e ele avisou que, se vencesse, demitia o ditador, portanto, expulsava-o do sistema político, o ditador ficou tão aterrorizado que, obviamente, a primeira coisa foi organizar uma fraude eleitoral massiva, que ficou depois bem documentada nos anais que os historiadores conhecem. Mas depois, mais importante, quando as eleições acabou, ele teve de ir mudar a Constituição. Teve de ir mudar o sistema político, precisamente porque não podia correr mais tempo o risco, porque a Constituição já permitia essa técnica de interdependência entre dois órgãos executivos. Centralidade executiva, mas sem concentração unipessoal de poder. Portanto, na ditadura nunca funcionou, mas o sistema ficou na memória. E quando os portugueses preparam a Constituição Democrática de 1976, boa parte dos constituintes percebeu que precisava de um equilíbrio diferente do francês. Nós precisávamos de um equilíbrio muito específico para a fundação da democracia portuguesa. Por um lado, não podia ter uma concentração unipessoal de todos os poderes num homem que fosse simultaneamente chefe do Estado e chefe do governo. Portanto, presidencialismo não era possível no estado da arte em Portugal nesse momento.
Mas também não se poderia cair no extremo oposto de ter o parlamentarismo no centro do sistema constitucional. E por isso se criou um sistema atípico, ou misto, ou híbrido, que reúne 4 características, algumas idênticas ao francês e outras diferentes. Em primeiro lugar, apresenta-se como característica inicial, que seria inevitável, a tal legitimidade democrática direta do Presidente. O Presidente não pode ser eleito com menos do que maioria absoluta para poder opor a sua maioria absoluta a qualquer maioria que se forme no Parlamento. Nunca a maioria presidencial é inferior à maioria parlamentar. Ele tem pelo menos a maioria absoluta a seu favor. Em segundo lugar, essa maioria dá-lhe a força para intervir no sistema político, para poder influenciar a escolha do governo e exercer amplos poderes constitucionais. Aliás, na verdade, podemos dizer que ele tem a primeira e última palavra no sistema. Porque a Constituição diz que a escolha do primeiro-ministro resulta dos resultados eleitorais. Mas o Presidente é que avaliará como interpretar esses resultados eleitorais e ninguém poderá controlar o seu juízo. Ninguém consegue controlá-lo porque ele responde perante o povo e perante mais ninguém. Na prática, a Constituição assegurou que nem mesmo a maioria parlamentar mais forte consegue obrigar o Presidente a aceitar um primeiro-ministro específico, nem que isso redunde numa crise política, mas ele é que indica o nome. Mesmo na revisão de 1982, que racionalizou mais o sistema, mesmo nessa, os deputados consideraram sempre inegociável esta premissa. O Presidente indica quem será o Primeiro-Ministro, com base nos resultados eleitorais, e o Primeiro-Ministro, com o seu governo, não precisa de ter o Parlamento a seu favor. Basta que não tenha o Parlamento contra si. Não precisa de uma votação para lhe dar maioria. Basta que não tenha uma votação maioritária contra si. Em terceiro lugar, se isto resulta da formação do governo, o mesmo sucede na sua queda. Quer o governo, quer o próprio Parlamento, só se mantém enquanto o Presidente disser. Quando o Presidente quiser, eles podem cair. Porque, por um lado, quanto ao governo, a Constituição diz que o governo será admitido apenas em casos que são excepcionais, mas atribui ao Presidente o poder de avaliar quando esses casos excepcionais estão verificados. Mas, além disso, ele não precisa sequer de invocar a excepcionalidade, porque basta usar o poder, que é chamada bomba atómica, de dissolução parlamentar, com a consequente queda do governo. Então, estas 3 características iniciais servem para quê? Para assegurar que o Presidente tem uma força suficiente para impedir a concentração de poderes no governo, apesar de o governo liderar a vida política. Portanto, não se permite que um chefe do governo faça o que o chefe do governo fez na ditadura. Chama a si todas as suas competências e esvazia o poder presidencial. Estas 3 competências já impedem isso. Agora, em quarto lugar, há um outro mecanismo para evitar que se caia no outro extremo e que seja o Presidente que consiga concentrar em si as suas competências. É que o Presidente modera, vai interferir no governo, mas ele não governa. Não há presidencialismo, não há executivo monista. Há uma autonomia, dualidade entre chefe do Estado e chefe do governo. E isso é que explica que a Constituição tenha dado, abertamente nos debates, tenha dado ao governo o mais amplo leque de competências legislativas de que há memória na nossa história, que tem, aliás, poucos paralelos com qualquer sistema ocidental. Há pouco o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho falava das medidas provisórias. Aqui em Portugal há algo mais. Há a assunção aberta de que a regra geral é de que o governo pode legislar, a exceção é que não pode. Em regra, ele pode legislar, salvo em casos excepcionais. Porquê é que isto foi feito? Foi uma perversão do sistema? Não. A maioria constituinte disse-o no debate. Precisava de um governo assim. E explicou isso contra a minoria, na altura liderada pelo nosso querido professor Jorge Miranda, que na altura, como deputado, liderou as bancadas minoritárias para tentar sustentar que um governo nessas condições não seria aceitável, porque combinaria poderes executivos e legislativos. A maioria disse que não, que precisava desse governo. Isso ficou registado. E precisava porquê? Exatamente porque precisava de um governo rápido que aprovasse as reformas que destruíssem a herança da ditadura, mas com o cuidado de não descambar na concentração unipessoal de poderes que tinha existido na ditadura. Daí o tal eixo dualista. Este é, em suma, o equilíbrio que o sistema português tenta criar. Governabilidade, mas com a flexibilidade que vem de um modelo dualista.
Estabilidade governativa, mas dentro de um sistema democrático. Governo a conduzir a vida política ativa, mas com um presidente que tem amplos poderes até para escolher um perfil mais ou menos interventivo. Nós tivemos na nossa história muitas presidências que foram absolutamente apagadas, que aceitaram tudo o que o Parlamento lhes propôs. Tivemos também algumas, excepcionalmente, que tiveram uma presidência ativista ao ponto de impor o seu governo. Em alguns casos isso chegou a acontecer. Mas o mais comum, um perfil intermédio, uma postura intermédia de um presidente que vai adaptando a sua intervenção consoante aquilo que considera necessário para equilibrar o sistema político. Por isso é que quando surge um presidente, como existe atualmente, neste momento o presidente é algo mais interventivo, tem uma força popular muito grande atrás dele e por vezes interfere em certos aspectos que pertenceriam ao governo. E nós temos uma parte dos comentadores a sublinhar que isso seria já ceder as suas fronteiras, seria violar a Constituição. Mas não há, francamente, nenhuma violação da Constituição. Foi isso mesmo que foi pretendido, para garantir a flexibilidade ao Presidente, para contrabalançar qualquer ascendente do Governo. Em suma, em conclusão, esta é a estratégia portuguesa, de que combina vários traços de modelos diferentes para criar um sistema único, híbrido, para assegurar estabilidade, flexibilidade, mas também democraticidade ao nosso sistema constitucional. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro. Acho essa última fala fecha muito bem o nosso painel. Como vocês perceberam, 4 falas muito ricas, com inúmeros pontos para reflexão. O professor Jorge Bacelar mencionou, por exemplo, a fadiga da democracia, que é algo que a gente pode resgatar até mesmo a história da democracia, né? Quando que não teve em crise? O próprio Platão, mencionado pelo professor Lênio, faz uma crítica que é um regime apoiado na abertura de expressão constitutivamente, por isso constitutivamente aberto para demagogia. Por isso a gente precisa dessas garantias institucionais, esse desenho institucional que passa pela discussão entre parlamentarismo, presidencialismo e separação de poderes que os nossos palestrantes abordaram hoje, né? Apenas mencionando 2 pontos para vocês levarem para o próximo painel, a tensão constitutiva que a gente tem entre povo e governo na democracia e depois entre constituição de legitimidade no parlamento e capacidade decisória. É isso que mostra um pouco o risco da democracia, principalmente nesse contexto que a gente tem de pós-verdade, nessa revolução anti-intelectualista, né? Ela prepara um pouco a discussão do próximo painel, porque a gente poderia ver a democracia como uma forma institucional de atribuir sentido à vida coletiva. E em tempo de pós-verdade, fake news e desinformação, que é o próximo painel, os riscos para a democracia são significativamente ampliados. Então, com isso, a gente encerra o primeiro painel. Agradeço as falas dos palestrantes, a presença de vocês. Muito obrigado e um bom dia de congresso no restante da tarde.